Semana em África. Começamos este Magazine Semana em África pela Conferência das Nações Unidas sobre o Financiamento ao Desenvolvimento. A cidade espanhola de Sevilha acolheu esta semana a 4ª Conferência da ONU sobre Financiamento ao Desenvolvimento, um encontro que decorreu num contexto de diminuição da ajuda pública ao desenvolvimento. Presentes estiveram os países de África lusófona. João Lourenço, presidente de Angola na qualidade de presidente em exercício da União Africana, apontou a atual corrida ao armamento como um dos setores que desvia os recursos que deveriam ser canalizados para o desenvolvimento e também denunciou a dívida dos países africanos como um dos freios ao desenvolvimento económico. A questão da dívida de África, que tem um impacto negativo considerável na execução dos nossos programas, por funcionar como um freio ao desenvolvimento, em virtude da escassez de recursos financeiros que daí deriva e limita a nossa capacidade de investimento em setores chaves das nossas economias, com reflexos muito maus na situação social dos países africanos. Daniel Chapo, o presidente de Moçambique, enunciou uma série de propostas para a gestão sustentável da dívida. Nova parceria global para o financiamento climático baseado em resultados, com foco em países altamente vulneráveis, baixa emissão de carbono e projetos de adaptação. Criação de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, plataforma continental de inclusão financeira digital, com enfoque em jovens e mulheres, promovendo o acesso a microinvestimentos, mecanismos multilaterais para a gestão sustentável da dívida, com a inclusão de transparência e incentivos ao investimento. Por isso, queremos propor um novo modelo de cooperação que coloca o financiamento climático, a industrialização inclusiva e a capacitação estratégica no centro de prioridades mundiais. Umaru Sissoko Embaló, presidente da Guiné-Bissau, apontou a falta de receitas fiscais para financiar os setores sociais, nomeadamente a saúde e a educação, e também apelou aos países mais ricos a uma maior flexibilidade no que tange à gestão da dívida dos países do Sul. O peso da dívida externa torna mais difícil o investimento em prol do desenvolvimento sustentável para os países do Sul. Precisamos de mais flexibilidade e um tratamento mais equilibrado no sistema financeiro internacional. A este respeito, a Guiné-Bissau defende uma reforma profunda da arquitetura financeira internacional para que esta se torne mais justa, equitativa e acessível aos países mais vulneráveis. José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, insistiu na necessidade de aumentar os financiamentos climáticos, assim como em sistemas fiscais modernos, sem descurar o apoio ao setor privado. Cabo Verde connaît bien ses limites. Cabo Verde conhece bem os seus limites. Salientamos a urgência de um financiamento climático adicional, previsível e direcionado para a adaptação. Além disso, é urgente intensificar a mobilização de recursos internos com sistemas fiscais modernos, apoiando ao mesmo tempo o setor privado, as PMEs e uma juventude empreendedora. E uma jeunesse entreprenante. Praia 99.3 FM. A atualidade cabo-verdiana desta semana fica marcada pelos 50 anos de independência, assinalados este sábado, 5 de julho, para Amâncio Lopes, antigo combatente cabo-verdiano, 50 anos depois. Claro que a luta valeu a pena. Valeu a pena, valeu. Agora, os resultados, que nem tudo vale a pena. Mas em Cabo Verde, eu considero que valeu a pena. Porquê? Cabo Verde eram umas ilhas pura e simplesmente esquecidas. Tornamos um povo. Isso vale a pena ou não vale? Vale. RFI, as vozes do mundo. Vozes foram restringidas esta semana na Argélia, primeiro com a condenação a 7 anos de prisão pelo tribunal de Tizi Ouzou do jornalista francês Christophe Glaise, acusado de apologia ao terrorismo e de posse de publicações com fins de propaganda prejudiciais ao interesse nacional. Para Thibaut Brutin, diretor-geral da Repórteres Sem Fronteiras, a decisão judicial é um sinal alarmante da crescente instrumentalização política da justiça na Argélia.
É um choque absolutamente escandaloso. Ou seja, há um ano que o Christophe Glaise está retido na Argélia, alvo de processos que não fazem qualquer sentido. Quero ser muito claro, o Christophe Glaise não tem nada que estar na prisão. E creio que isso demonstra, mais uma vez, até que ponto tudo é político na Argélia. E também como é difícil, hoje em dia, para um jornalista não acabar como um peão num jogo diplomático que o ultrapassa. É um jornalista corajoso, experiente e acredito que o seu calvário já dura há demasiado tempo. O Tribunal de Relação de Argel confirmou esta semana o julgamento ditado em primeira instância contra o escritor franco-argelino Boualem Sansal, que foi condenado a 5 anos de prisão por ameaças à unidade nacional. Os pormenores foram trazidos à nossa antena por Marco Martins. Boualem Sansal foi detido na Argélia em virtude do artigo 87 bis do Código Penal argelino, que reprime as ameaças à segurança do Estado. O primeiro-ministro francês François Bayrou já reagiu a esta condenação e admitiu que esperava um indulto presidencial da parte do atual presidente argelino Abdelmadjid Tebboune. Bissau 94 FM. Na terça-feira, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou a prisão ilegal do ativista Ibrahima Conté. Em causa poderiam estar as críticas às disparidades do calendário religioso, como relatou nas nossas antenas Boubacar Touré, presidente da Liga. O senhor Ibrahima Conté foi detido no dia 14 de junho e ele está numa situação de isolamento absoluto, o que para nós consubstancia numa violação grave dos seus direitos e liberdades fundamentais. O que está a acontecer é, na nossa perspectiva, um abuso do poder, uma arbitrariedade e que deve ser denunciada, e por isso nós estamos a denunciar isso vigorosamente, exigindo a sua libertação imediata. São Tomé 102.8 FM. De São Tomé e Príncipe, a notícia de que a ONU está preocupada com o atraso no julgamento do caso de 25 de novembro. O assunto foi analisado em Genebra, na Comissão dos Direitos Humanos da ONU. O relato foi do nosso correspondente Maximino Carlos. As autoridades nacionais afirmam que estão a ser criadas condições para iniciar o julgamento dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, sobretudo de alguns militares visados pelas autoridades judiciais. São necessários alguns meios que estão a ser criados para o funcionamento do Tribunal Militar, que terá a competência de tratar este assunto, e o país aguarda o apoio de algumas instituições, entre as quais as Nações Unidas. Maputo 105 FM. O chefe de Estado de Moçambique, Daniel Chapo, deslocou-se a Portugal esta semana para uma visita oficial com o objetivo de reforçar os laços entre os dois países, nomeadamente nas questões relacionadas com a economia verde. Portugal é um país irmão, temos laços de língua, de amizade, de familiaridade, de cooperação que duram há mesmos anos com a nossa independência. E queremos consolidar nesta nova perspectiva de reparar para os fundos climáticos, para a economia verde e também para a troca, na medida do possível, de dívida soberana com estas questões relacionadas com crédito de carbono e fundos climáticos. É o ponto final neste Magazine Semana em África, espaço onde fizemos um apanhado das notícias africanas que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela companhia, fique bem.